Bom, abra sua Bíblia aí em Colossenses, capítulo 3, versos de 1 a 11. Colossenses, capítulo 3, verso de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Bom, o pastor me deixou até nervoso depois que ele falou títulos aí, né? Imagina, eu sou servo do Senhor, morto em Cristo, espero estar ressuscitado com Ele na glória, buscando a santidade e essa busca por ser um pouco melhor em Cristo a cada dia. E essa palavra, ela diz mais ou menos isso. Na semana passada, o pastor falou sobre escola da vida, isso? No qual o mestre é Jesus, o diretor da escola é Deus, e ele vai nos dar um diploma na eternidade. É isso, pastor? Ovelha, né? E ele pegou e colocou 3 pontos, como bom presbiteriano, que nos leva a essa santidade e nos leva a esse diploma na eternidade. O primeiro ponto foi amando ao Senhor, como o que nós devemos fazer nessa escola da vida para atingirmos esse diploma, né, ganharmos esse diploma no futuro. Amando ao Senhor, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Mas acabou o culto e Deus me deu essa palavra. Eu gostaria de completar com mais um ponto para que a gente consiga esse diploma na glória. Sermão pregado é sermão pregado. Eu só vou complementar para fazer aqui a introdução. Façam morrer o pecado em nós. Essa tem que ser a nossa oração. Diariamente. Façam morrer o pecado. Um escritor chamado John Owen, em meados do século XVII, ele estava dando aula para rapazes na Universidade de Oxford, onde ele era chanceler, e ele disse o seguinte: suponha um verdadeiro crente e que ele descubra em si mesmo um poderoso pecado que habita nele e que continuamente o conduz à escravidão, consumindo seu coração com inquietações, desconcertando seus pensamentos, enfraquecendo a sua alma com respeito aos seus deveres para com Deus, perturbando a sua paz e até mesmo poluindo a sua consciência e o expondo ao endurecimento através do engano do pecado. O que vocês deveriam fazer? Essa foi a pergunta que ele fez. Qual a atitude deveria ele tomar para a mortificação deste pecado, cobiça, destempero ou corrupção? Se nós olharmos este texto, logo no primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Então aqui nós podemos ver, poxa, então eu morri com Cristo, então está tudo certo. Eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, amém?
Então, meus pecados foram perdoados, ok? Tá tudo bem. Mas ele vem no versículo 5 aqui e diz: façam morrer o pecado. Opa, calma aí. Então, existe uma atuação minha, existe uma parte minha. Ele me tira do reino do pecado, ele me traz para o reino da sua maravilhosa luz, mas sair do reino do pecado e estar no reino de Deus, existe uma ação minha em me livrar diariamente do pecado. Vocês estão conseguindo captar? Estão, sim? Bom, a palavra aqui que ele diz, fazer morrer o pecado, ela é contínua. Mesmo que ele nos tire do reino do pecado e nos traga para o reino do seu amor, existe uma parte nossa que ela é contínua, é diariamente, é fazer morrer o pecado todos os dias em nossas vidas, para que a gente atinja realmente o diploma de servo aprovado por Deus. Mas existe essa parte nossa. Mate o pecado ou ele te matará. Também John Owen finaliza sua aula dizendo isso: mate o pecado ou ele te matará. O que Paulo nos ensina aqui em Colossenses 3 indica uma seriedade do assunto. Eu gostaria aqui de expor 3 pontos que a gente consiga explanar melhor para a gente se livrar dessas práticas ou desses pecados que nós temos dentro de nós. Em primeiro lugar, Paulo diz que ele expõe o que nós somos. Eu costumo usar muito isso, esse tipo de exposição do que a gente é, para os meninos que a gente trabalha com dependência química. Até ontem eu fui ministrar uma palavra rápida com um grupo de pastores que trabalham com dependentes químicos e presidiários, e eu trouxe exatamente esse ponto, que é o enfrentamento do pecado. Da mesma forma que o dependente químico ele tem que enfrentar a dependência química, em primeiro lugar, assumindo que ele é um dependente. E eu coloquei exatamente isso, falei assim: a dependência química ela é somente um ponto do pecado. Existe a pornografia, existem os jogos, existe a ira, existe a fofoca, existe a palavra torpe, existem tantos outros pecados e a dependência química é um deles. E o tratamento é o mesmo. O tratamento é o mesmo. Em primeiro lugar, nós temos que assumir que nós somos pecadores. Da mesma forma, o dependente químico ele tem que assumir que ele é um dependente químico. Da mesma forma que o alcoólatra, se ele quiser ser curado, ele precisa entender que ele é um alcoólatra para que ele consiga ser tratado disso. E aqui Paulo está dizendo exatamente isso. Você precisa enfrentar a realidade daquilo que você é, pecador. É uma luta constante dentro de nós, tanto das luxúrias da carne quanto do espírito. Há uma guerra constante dentro de nós. Eu tenho 2 cachorros dentro de mim, 2 lobos dentro de mim, e qual vai sobreviver vai ser aquele que eu mais alimentar. Se eu alimentar o lobo mau, é esse que vai se sobressair. Se eu alimentar o lobo bom, é esse que vai se sobressair. Então, o que você tem alimentado? O que você tem alimentado dentro de você, meu irmão e minha irmã? 2 Coríntios 1,12 diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para ter convosco. Nesse versículo, Paulo dá um testemunho da consciência. Por ter uma consciência pura, ele podia ter comunhão com Deus sem nenhum problema. Paulo possuía essa sensibilidade de discernir entre a consciência tranquila e a consciência não tão tranquila, assim, vamos dizer. Vocês já perceberam, quando a gente lê esse versículo, não sei se vocês já passaram e leram esses versículos em outras ocasiões, eu acredito que sim. Mas eu percebi isso, quando a gente chega e vai ler esse versículo, quando chega no verso 5, a gente passa correndo. Parece aquela propaganda de medicamento que o cara fala da bula. Esse medicamento é contraindicado para a doença de dengue. Já viu? Aqui você faz a mesma coisa. Você fala assim, fazei, pois morrer vossa natureza da prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, e avareza e a idolatria. E aí você já vai para o próximo. Porque aquilo parece que bate na gente, né?
Você não consegue parar e fazer uma análise dele e olhar para esses pecados e falar, nossa, Senhor, isso falou comigo. Isso bateu. Parece que dá vergonha, dá um sentimento de repulsa. Mas Paulo expõe todos esses pecados aqui de uma forma clara. Um famoso escritor chamado J.C. Ryle, ele escreveu um livro chamado Santidade. E ele começa com uma declaração sobre este efeito. Aquele que desejar dar grandes e largos passos na santidade, deverá primeiro considerar a grandeza do seu pecado. Vou repetir. Aquele que desejar dar grandes e largos passos para a santidade, deverá primeiro considerar a grandeza do pecado. O nosso problema é o pecado e assim tem sido desde o Éden. É uma palavra dura, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa palavra. Pandemia, gafanhoto, e hoje chegou uma nuvem de poeira no Mato Grosso do Sul. Tem algum problema? É um sinal. Está querendo ser o profeta do Apocalipse? Não, o mundo está virado. O mundo está virado. E nós somos vozes proféticas. E se nós não falarmos sobre pecado, e se nós não falarmos sobre santidade, se nós não falarmos sobre essa escola da vida que vai nos levar a um diploma na eternidade, nós vamos morrer e vamos para o inferno. É muito sério isso. E nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ser profetas dessa nação e pregar a santidade, a libertação dos pecados, a libertação dos cativos. Nós precisamos levar essa palavra de santidade. 1 Samuel 17:45 diz, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É assim que nós devemos nos comportar diante do inimigo, diante de Satanás que nos faz pecar todos os dias. Claro, nem tudo é culpa do diabo, mas muito é. Você dá lado para o diabo e ele entra na sua casa, ele entra na sua vida e faz uma devassa, através do pecado. Em segundo lugar, Paulo diz o que precisa ser tratado. Há um assunto aqui da tradução, dessa tradução que eu li para vocês, e eu gostaria de expor outras traduções para vocês entenderem melhor o que Paulo estava dizendo quanto a isso. Na versão americana padrão, ele diz assim, considere os membros dos vossos corpos terrestres como mortos. Considere os membros de vossos corpos terrestres como mortos. Tem muito a ver com o que está em Romanos 6, de 11 a 14, que ele diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os vossos corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os vossos membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa tradução, então, da versão americana, ele diz que considere os membros dos vossos corpos terrestres como mortos. A versão internacional, que é essa que eu li para vocês, diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Essa é uma boa tradução, mas eu acho que a que melhor linka ali com Romanos é a tradução, a versão King James, que diz assim, mortificai, portanto, vocês membros que estão sobre a terra. Nós precisamos entender que o pecado que opera em nossas vidas é via os membros do nosso corpo. O pecado que habita em nós, ele externiza isso através dos membros do nosso corpo. Estão conseguindo entender isso? É isso que Paulo está dizendo. Você precisa mortificar os membros do seu corpo para se livrar do pecado.
que está dentro de vocês, dentro de nós. Uma pastora, eu estava ouvindo uma pastora, não vou falar o nome da pastora, e ela pregou sobre isso, e ela expôs um problema que ela tinha quando ela iniciou a pregação. Ela falou que incomodava muito ela, porque ela era muito invejosa. Ela tinha muita inveja das irmãs. E ela falou que isso dominava muito ela, e ela não conseguia, às vezes, pregar, por causa dessa inveja que ela sentia de outras irmãs, da roupa, das pregações. E isso foi incomodando a tal ponto dela ficar doente, dela somatizar essa inveja de tão mal que fazia para ela. E ela foi buscando em Deus, através do Espírito Santo de Deus, que nos faz entender este pecado que nós temos em nós, que testifica em nosso coração que nós precisamos de cura. E Paulo, ele elenca aqui alguns pecados, e em primeiro lugar ele fala sobre imoralidade sexual. E ele já liga na sequência com impureza. Paulo considera que a mente abriga em secreto, o que a mente abriga em secreto, o corpo fará externamente. Eu costumo dizer que ninguém cai de uma hora para outra na dependência química. Acordei hoje, vou fumar 1 quilo de maconha. Não vou. Não é assim. Hoje eu vou acordar, vou trair minha esposa. Não é assim. Isso é planejado. Isso é uma sementinha do mal que vem na sua cabeça através de uma passada ali na rede social. Você dá uma voltada, opa, aí você vai, como que não quer nada, né? É planejado. É a longo prazo. O pecado, ele é a longo prazo. Ninguém sai num dia para o outro querendo pecar, não. Isso vai sendo plantado na sua cabeça, nos seus ouvidos, nos seus olhos, e isso vai alimentando você, vai alimentando o lobo mau que existe dentro da gente, até que um momento ele te pega. E aí você não tem como sair. Então, na sequência, vem a cobiça. São as paixões que vêm e nos dominam, incontrolada e incontrolável. Daí ele fala sobre os maus desejos, que é a próxima, pelo qual ele quer dizer que alguma coisa dentro de nós está fora de controle, e ele vai crescendo. E ele termina com avareza e ganância, que é uma forma de idolatria. O que é a avareza? É eu querer guardar aquilo que eu poderia abrir mão, até mesmo para a obra do Senhor, mas eu guardo porque aquilo satisfaz o meu ego. Eu não vivo uma vida cristocêntrica ou teocêntrica, mas sim, eu sou egocêntrico. Eu vivo para mim mesmo e olho somente para o meu umbigo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Calvino, em 1559, numa das suas institutas, ele diz: a mente do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. A mente do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Você terá perdido sua consciência quando pensar que sua vida é apenas a satisfação dos seus próprios desejos, e seus somente. Você se faz como Deus quando pensa dessa forma. Alguns têm pregado sobre pequenos deuses que nós somos. Isso é egocentrismo, isso é doença. Não existe pequeno Deus. Eu sou um lixo. Eu sou renovado em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, e nele eu posso ser alguma coisa. Nele e através dele. Mas eu, por mim mesmo, eu sou pecador. Que Deus que eu sou. Santidade, a verdadeira santidade, demanda pureza em todas as suas formas. Façam morrer o pecado. Se não fizer, ele te destruirá. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus. Ele adverte no verso 6. Por causa dessas coisas que ele elencou, e são 5, vem a ira de Deus. E daí no verso 6 ele coloca mais 5. No verso 5, ele coloca que tudo que você faz pensando, você externiza. No verso 6 ele já coloca de uma forma diferente. Ele move-se de emoções internas para ações externas. E ele coloca os pecados, que são a ira, a indignação, a maldade, maledicência, linguagem indecente no seu falar.
E ele começa com a ira, aquele espírito de ser o oposto, e aí ele já vai para a indignação, ele vai para a maldade, a dificuldade em perdoar, a maledicência, e no verso 9, ele vem à tona para os colossenses e diz, não mintam. Ele não está simplesmente chamando a veracidade, mas a honestidade e responsabilidade. Terceiro ponto, nós vimos quem eu sou no pecado e quem eu sou em Cristo, que eu sou nova criatura. Segundo lugar, ele dá nome para isso e no terceiro ponto ele diz como tratar esse pecado. E Paulo dá indicações das práticas, de como nós faremos isso. Há 2 versículos que ele emprega aqui. No verso 4 ele coloca, façam morrer. E no verso 8 ele coloca como, abandonem. Ele traz muito à mente aquilo que Jesus pregou no monte, nos quais levam a arrancar os nossos olhos direito e cortar as nossas mãos direitas, que está lá em Mateus 5,29, que diz, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais importante perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Ou o evangelho muda tudo ou não muda nada. Ou o evangelho muda tudo em nossa vida ou não muda nada. O tempo aqui que ele diz é imperativo, é uma ordem que ele está falando. Façam morrer, abandonem, façam morrer o pecado em vocês, abandonem o pecado. Precisamos chegar a Deus dizendo, Senhor, eu tenho este pecado que me aflige, e dar nome para ele. Você tem que dar o nome do pecado e pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nós de tal forma que eu consiga me libertar desse pecado. Bom, a utilização prática dessa palavra significará em mudança de hábito e mudança de vida. Mudança no estilo de vida. Oséias 7:8 diz o seguinte, Efraim com os povos se mistura, Efraim é um bolo que não foi virado. Deus, quando usa o profeta Oséias para o povo de Israel, o foco maior é a tribo de Efraim, que encobria suas iniquidades, como também as suas maldades. A falsidade era uma atitude que se proliferava e trazia doença espiritual ao povo de Deus. O bolo que não foi virado, o pão que não foi virado, é aquele que não consegue assar dos 2 lados. Ou seja, um lado tosta, adquire sabor, e o outro fica cru, sem o devido sabor. Essa figura aponta para a vida espiritual do crente, de dupla personalidade, o qual vive na igreja de uma maneira, porém, fora dela não consegue dar o testemunho digno de um verdadeiro cristão. É uma palavra dura. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você faz. E Deus sabe também aquilo que você não faz. Paulo escreve a Timóteo dizendo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Ou somos crentes salvos, ou nós somos crentes perdidos. Aqui é uma declaração de fé. É uma declaração de entendimento que o Espírito Santo de Deus pode manifestar em nossa vida e fazer com que atinjamos essa santidade que Deus espera de nós, para que a gente consiga o diploma no final da nossa vida, na eternidade. Complementando o que o pastor falou, nessa escola da vida, nós temos uma parte que é nossa. Temos uma parte que cabe a nós, que é a busca pela santidade e a morte do nosso pecado. Façam morrer o pecado, abandonem o pecado, e assim nós vamos conseguir esse diploma. Para finalizar, vou trazer uma frase de Charles Spurgeon, que tem a ver com essa palavra de Oséias 7:8, sobre Efraim é um bolo que não foi virado. E Spurgeon diz o seguinte, se é assim comigo, ó Senhor, vira-me. Vira minha natureza não santificada para o fogo do teu amor, e deixa que eu sinta o fulgor sagrado, e que meu lado queimado esfrie um pouco, enquanto reconheço minhas próprias fraquezas e necessidade do seu calor, quando sou afastado da sua chama celestial. Que a gente consiga se livrar dos laços do passarinheiro, que a gente consiga se livrar do pecado, daquilo que nos afasta da presença do Senhor em nós,
que só assim nós vamos conseguir nos libertar dessas amarras que nos seguram, que nos fazem pecar. Se você gostou deste vídeo, esteja curtindo. E aproveite e se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos. Um grande abraço.